Olá, espero que estejam bem. Vamos falar de alguns exercícios aqui, visando a sua preparação do concurso do TRE. Só quero fazer uma introdução e um esclarecimento. Os exercícios da Consulplan, nós já tivemos a oportunidade de gravá-los. Já está à disposição de vocês. Só que esses exercícios são questões relativamente simples e nós precisamos entender a dificuldade das provas. Não se surpreenda com o nível das provas que serão exigidas para vocês aí no concurso do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro. Então, essas questões aqui são questões recentes, todas do ano de 2017, das mais diversas bancas examinadoras. Nós teremos a oportunidade de fazer questões relativas à Bahia, relativas a Paraná, tudo com o objetivo de você entender como a banca examinadora se comporta. E é claro que com a Consulplan não será diferente. Nós temos um referencial Consulplan, que é o concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, aqui do Rio de Janeiro. Lá, a Consulplan fez uma prova bem elaborada, difícil em várias questões. Não espere nada diferente ou algo semelhante ao que foi no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o TRE de Minas Gerais, ou até mesmo a prova do TSE, que foram as duas provas voltadas ao direito eleitoral, feitas pela banca Consulplan. Diante desse esclarecimento, vamos começar a responder as questões que preparamos aqui para você. Primeira questão, bem interessante, é uma questão CESP. Ela pergunta sobre as regras que presidem as eleições do Brasil. Eu adiantaria a vocês que as 3 primeiras questões desse bloco envolvem o mesmo tema. Por que eu botei 3 questões iguais? Apenas para você entender que é um tema recorrente. E eu destaco a questão de número 1, questão de número 2 e questão de número 3 são questões que estão previstas claramente no concurso, e são muito comuns, no concurso de TREs, e envolvendo o mesmo tema. A questão número 1 é da CESP, Banca Examinadora CESP, a questão número 2 é da Fundação Carlos Chagas, e a questão número 3 é da Banca Vunesp de São Paulo. E notem as 3 questões referentes ao ano de 2017. Isso demonstra a atualidade do tema. Então, o que ele quer saber aqui? A questão relativa ao sistema proporcional. A resposta das 3 questões se encontra no artigo 45 do Código Eleitoral, da Constituição da República, combinado com o artigo 105 do Código Eleitoral. Esses dois, eles trabalham, portanto, essa ideia. Então, vamos analisar aqui uma por uma das questões. Letra A. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários, em razão das exigências de votação nominal mínima, serão distribuídos conforme a ordem de votação dos candidatos, independentemente dos partidos. Letra B. Os partidos têm autonomia para celebrar suas coligações em cada estado, mas as coligações municipais terão de ser congruentes com as coligações decididas no plano do estado. Isso é falso. Nós já tivemos a oportunidade de abordar esse tema algumas vezes. O artigo 17, parágrafo 1º da Constituição, impede a questão da verticalização das coligações. Então, a coligação firmada numa circunscrição superior não atinge nos demais níveis, nas demais circunscrições. C. Os votos brancos e nulos são computados para fins de cálculo do quociente eleitoral. D. Os partidos que não preencherem os percentuais mínimos de candidatos de cada sexo estarão sujeitos à redução de 50% dos repasses do fundo partidário a que tiverem direito nos 12 meses seguintes à eleição. E uma vez determinados os quocientes eleitoral e partidário,
estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente indicar na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Olha só, presta atenção e se liga aqui nesse caso que é muito importante. Nós estamos falando dos artigos 105, 106, 107 e seguintes lá do Código Eleitoral. O sistema eleitoral, o sistema proporcional, ele estabelece primeiro a necessidade da fixação do quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral ele é obtido pela divisão do número de votos válidos, que eu excluo brancos e nulos, até para responder aquela questão anterior, só os votos válidos, que eu vou dividir pelo número de cadeiras a preencher. Apurado, portanto, o quociente eleitoral, apenas os partidos que obtiverem o número de votos mínimos, que é o quociente eleitoral, poderão fazer candidatos. E os candidatos só estarão eleitos se eles obtiverem pelo menos 10% desses votos de forma individualizada. Logo, a resposta correta aqui, não deixa dúvidas, é a letra E. Está lá de forma muito clara no artigo 108 do Código Eleitoral, Sistema Proporcional. Mais uma vez, FCC, Sistema Proporcional. Realizadas as eleições para o partido X, identificar quantos e quais candidatos à Câmara dos Vereadores por ele registrados foram eleitos. Deve-se considerar vários elementos nesse quadro. Ora, aqui não há nenhuma dificuldade. Para você identificar quem são os eleitos, eu vou aplicar aquelas mesmas regras que eu falei na questão de número 1, ou seja, quociente eleitoral, quociente partidário. Só estará eleito aquele que obtiver 10%, portanto, do quociente eleitoral. Esse quociente eleitoral ele é dispensado no caso dos suplentes. Logo, a única resposta que é correta aqui é a letra B. Então, vejam, quero só demonstrar a você o mesmo tema por 3 bancas examinadoras distintas no mesmo ano de 2017. Isso demonstra a importância do tema para as bancas examinadoras e a necessidade de você ter atenção com relação a isso. Então, vamos para a questão de número 3, que é a mesma situação. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre o sistema eleitoral e o registro de candidatos. Mais uma vez, dentro do que estabelece o Código Eleitoral a partir do seu artigo 105, a resposta é a letra A. O quociente eleitoral é instrumento do sistema proporcional, sendo determinado dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio e equivalente a 1 se superior. Então é interessante essa determinação constante aqui dessas 3 primeiras questões. O que eu acho interessante, eu repito, é minha preocupação, é de que nós temos 3 questões que tratam do mesmo tema, com respostas muito parecidas, de 3 bancas distintas no mesmo ano. Isso prova a importância do tema e o como você tem que ficar ligado na questão relativa ao sistema proporcional. Beleza? Questão de número 4. Fala de uma ação, a chamada ação de impugnação ao registro de candidatura. A ação de impugnação ao registro de candidatura, ela está prevista no parágrafo 3º da Lei Complementar 64 de 1990. Essa lei, ela traz, portanto, não só as causas de inelegibilidade, os critérios e os prazos para desincompatibilização, como ela trata de 2 ações importantes. No artigo 3º, ele fala da ação de impugnação ao registro de candidatura. E lá no artigo 22, ela fala da ação de investigação judicial eleitoral. Nós vamos nos concentrar na ação de impugnação ao registro de candidatura, que é o artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90. Quando você analisa esse dispositivo, você não pode esquecer do seguinte,
Quem é competente para a ação de impugnação ao registro de candidatura? Se você olhar lá o artigo 3º, ele vai dizer qualquer cidadão, qualquer partido político, é importante a gente sempre destacar, olha melhor, qualquer cidadão não, qualquer coligação, qualquer partido político e, claro, qualquer candidato e, obviamente, o Ministério Público, né? Qualquer cidadão não, qualquer coligação. O cidadão não tem legitimidade para a propositura dessa ação de impugnação ao registro de candidatura. E aí é importante, qual é o prazo que nós temos para essa ação? O artigo 3º ele diz, o prazo para a propositura dessa ação é de 5 dias a contar do edital publicado pela Justiça Eleitoral para que haja o ajuizamento dessa ação. Então, a Justiça Eleitoral publica um edital estabelecendo quem requereu o seu registro de candidatura